Uê! Hoje é dia de Renault Zoe, esse carro elétrico que passou por uma boa repaginada, ele tá mais potente, mais interessante, um charme mesmo. Mas antes de eu falar ou mostrar o carro, eu vou colocar ele na prática, na estrada e contar para vocês sobre recarga, uso diário, qual é o comportamento, a diferença dele de um carro a combustão para um carro elétrico. Olha só que interessante, nós temos aqui 338 quilômetros de autonomia. Eu vou fazer um percurso aqui de praticamente 60 quilômetros com o meu celular carregando bem aqui nesse USB, para a gente entender o quanto ele vai consumir nesse trajeto. Um ponto importante aqui que a gente vai mostrar para vocês, o B, por exemplo, é muito utilizado na cidade porque você vai regenerando a bateria e ele ajuda a frear o carro, inclusive. O modo D é o modo mais livre, é como se você estivesse andando num carro normal, então ele tem uma rolagem maior. Lógico que ele regenera a bateria, mas não quando você deixa no brake aqui, que ele vai usar os freios, né? O freio motor, no caso que é o motor elétrico, que não tem o freio motor, ele vai reduzir sozinho e vai regenerando um pouco mais a bateria. Na estrada, eu vou começar com o modo Eco. Olha que interessante, nós rodamos 20 km, o carro está em 302 de autonomia, tá aparecendo aí na tela para vocês o quanto a gente consumiu para rodar 20 km no modo Eco, com o câmbio em B. Agora eu tô pegando a rodovia dos Bandeirantes e se eu tiver no modo Eco, o carro não passa de 100, 105 km por hora. Eu tô com o pé no fundo, aquela folha, né, que mostra o consumo, tá mostrando que o consumo aumentou bastante e eu não consigo evoluir mais 100 km por hora. Numa rodovia como esta, que o limite é 120, meu conselho a vocês é usar o modo D sem o modo Eco. Por quê? Porque agora o carro, ó, estou apertando o pé do acelerador, ele foi 120 por hora, muito rápido aqui, já tirei o pé. Lembrando que são 25,5 kgfm de torque e instantâneo, então assim, não, é on e off, né? Eu coloco o pé, ele está disponível 100% do tempo. Em menos de 2 minutos de estrada, pisando fundo, como eu mostrei para vocês, foi para 291 de autonomia, porque ele já calculou, já fez um recálculo do meu perfil de uso e realmente despenca a autonomia do carro, né? Que são 385 contra 300 que era o Zoe da versão anterior. Uma das coisas que eu mais gosto dele é isso aqui, ó. Vou precisar ultrapassar, seta para a esquerda, pé no fundo. Nem precisava de tanto pé no fundo assim, porque tá sobrando o carro, ó. Ele vai muito rápido, ele evolui muito bem e é um carro gostoso também para a estrada. Não é um carro gostoso só para o dia a dia, ele é gostoso na estrada. O problema dele na estrada é que se você realmente pisar fundo, de novo, a autonomia reduz muito, então você precisa ir de um ponto A ao ponto B com a certeza de que vai ter um carregador e esse carregador ele vai te dar uma carga rápida, né? Porque senão você vai ter que esperar aí 8 horas para carregar o carro em 100%. Óbvio que você não precisa esperar 8 horas 100% numa estrada, mas se você precisar pelo menos 100 km, por exemplo, ele precisa de minimamente meia hora em um carregador de alta voltagem. Não é um carregador simples. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu outro dia carreguei o carro, não foi esse carro, foi um outro carro, no carregador do Pão de Açúcar. Eu tenho certeza que aquele carregador não tinha toda a carga necessária, não é um carregador que está ali disponível de alta potência para carregar os carros, porque isso custaria para o supermercado, correto? Então isso é muito delicado quando trata-se de um carregamento rápido. Um lugar que foi muito legal e que deu muito certo foi no carregador no Morumbi Shopping, que eu mostro para vocês agora. Agora são 7h45 e nós vamos descobrir quanto vai carregar dos 138 km do Zoe. Olha que legal, são 10h10 da noite, nós ficamos um tempo maior no shopping, a bateria que estava com 138 por aí virou 324, praticamente encheu aí o tanque, encheu a capacidade de carga da bateria do Zoe. Para vocês verem a diferença, ó, na cidade e na estrada. Olha só, nós rodamos 65 quilômetros e agora está apontando 190 quilômetros de autonomia. Lembrando que tínhamos aí, ó, produção, põe por favor na tela
exatamente quanto que nós saímos de São Paulo. Então de 300 e poucos quilômetros de autonomia, agora eu só tenho 190 e rodei 65. O porquê disso? Primeiro porque eu tive que tirar do modo eco, né? Eu fui pela rodovia dos Bandeirantes e a rodovia é um lugar que a média é 120 por hora, 110, 120, né? Que o limite é 120, então ideal rodar aí entre 110 e 120 para não ter a sensação de se sentir quase atropelado. Então eu tive que tirar do modo eco porque ele vai até 100 km por hora e no modo normal em D ele consumiu muito mais combustível. Então isso mostra que o carro em estradas, por exemplo, tem um consumo muito maior da bateria. E em contrapartida, na cidade é inversamente proporcional quando você usa o modo B e você precisa realmente regenerar toda essa energia desperdiçada na frenagem, que o carro praticamente freia por você, você pode trabalhar mais com o acelerador, e ele vai reaproveitando sim essa energia cinética que é incrível, é sensacional. Então realmente é um carro muito legal urbano, e agora eu vou mostrar para vocês o que a gente não mostrou, que é o review completo do novo Zoe. O novo Zoe tá realmente mais bonito, essa cor azul inclusive, achei que combinou muito com a proposta do carro. A gente tem aqui um farol de LED, né, nessa versão topo de linha. Os para-choques agora são os para-choques com um pouco mais de capricho, né, com essa grade aqui frontal. Enfim, o carro realmente está mais bonito. A parte traseira permanece a mesma, as medidas são as mesmas, mas eu gostei muito do novo Zoe, achei muito simpático, muito bacana a forma de dirigir, tanto na cidade quanto na estrada. As rodas são aro 16, também nessa versão topo de linha, e a lanterna aqui traseira em LED, com o LED Edge LED Design, né, que é esse novo sistema aí da Renault. Na dianteira ele tem aí, né, o LED Pure Vision, que realmente ilumina muito quando você está na estrada à noite, e na traseira esse sistema de LED que quando você pisca ele movimenta, né, na hora que você acende o pisca-alerta. Aqui no interior a gente tem um volante de acabamento bastante refinado, de boa pegada, costura não é áspera, eu realmente gostei muito. Os comandos rápidos estão aqui, a gente tem limitador de velocidade e piloto automático, e todos os controles do rádio ficam aqui atrás. Aqui a gente tem um painel completamente digital, o que é bastante funcional. Você tem aquela folhinha que eu comentei com vocês na viagem, então ela fica enchendo conforme o uso, e a tecla Eco ela fica localizada aqui, quando eu aperto já aparece no painel. Por exemplo, o carro está ligado, eu vou abrir a porta e olha o que acontece. Ele vai pedir, né, ele fala que o motor está ligado e ele automaticamente freia se porventura estiver em D. Como eu estou em N, que é o neutro, lembrando a vocês que a gente não tem marcha, né? Ou é D, ou é rear, né? Então você vai para frente ou você vai para trás. E esse B, que é aquilo tudo que nós explicamos para vocês até agora, que é o formato aí para você usar usando o freio, né, para regenerar as baterias. Aqui a gente tem dois USB, uma tomadinha 12 volt, um auxiliar, ar-condicionado digital, os comandos rápidos, né, do Eco e também as travas de porta. Aqui a gente tem uma multimídia bem completa, né, compatível com o Apple CarPlay, Android Auto. Essa versão, que é a versão mais equipada, tem câmera de ré de alta qualidade. Lembrando que até o ponto cego, né, do carro, que tem ali o aviso do ponto cego, também é da versão topo de linha, tá? Então eu vou voltar aqui a câmera, deixar no neutro, opa, pronto. Então, voltando na central multimídia, é uma central multimídia bem bacana, bem completa, compatível com Apple CarPlay, Android Auto, e eu gostei muito dela, de rápido toque, enfim. Falando um pouco em acabamento, vocês devem já ter visto esse review desse carro em vários canais. Ele me surpreendeu muito, porque ele tem todo um acabamento que lembra assim o jeans. O toque de todos os plásticos que tem, ou porta, o painel, aqui em cima é aquele soft touch, tá vendo? Então eu realmente fiquei impressionada com a qualidade de acabamento, muito boa, muito legal, carro bem acabadinho, bem feitinho. Ó, até o porta-luvas desce macio, é surpreendente, né? Até a lateral aqui também tem aquele jeans. O acabamento, né, que parece um jeans que conta com materiais recicláveis,
Ele segue aqui na proposta do banco. O banco tem um encosto inteiriço. Eu acho que falta uma proteção maior em lombar. Achei que a ergonomia dele podia ser um pouquinho melhor em se tratando de um corpo feminino. Aqui a gente tem um Isofix para cadeirinha de criança. Acho que eu comentei também que esse acabamento segue as laterais de porta. E agora a gente vai para o banco de trás. Para entrar e sair tem uma certa dificuldade, né? Porque é um carro compacto, eu estou no limite, eu tenho 1,73 m, então minha cabeça realmente está no limite. Aqui o banco está regulado para mim, mas ele não é tão confortável, o joelho não tem um apoio bacana, né? No banco, aqui a gente tem coisa de 3 dedos de altura desse túnel, que invade um pouquinho também com o console, onde tem 2 porta-copos, mas algo simples, né? Ele realmente é uma elevação mínima e pequena. E atrás do banco dianteiro do passageiro tem aqui um porta-objetos. Aqui o banco acompanha, né, o acabamento dianteiro, tem Isofix também nos bancos traseiros. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse cinto fica pendurado. Quando você olha pelo retrovisor, você fica vendo aquele cinto pendurado. Eu acho que isso aqui é um pouco chatinho. Poderia ter algo para fixar ou prender e esconder esse terceiro cinto. Ele conta com 2 airbags frontais. No porta-malas são 338 litros. E o que chama a atenção é que esse carro tem pneu run flat, fazendo quase nada de barulho, né? A gente não sentiu nada realmente. Tem aqui, ó, o kit para reparo dos pneus. E é impressionante o quanto o carro é macio, mesmo tendo esse pneu. E aí tem uma capacidade em litros bem razoável para o porta-malas. Para a gente encerrar, vou voltar aqui, ó. Eu tô com o carro ligado na posição D do câmbio e com a porta aberta. O que que ele faz? Ele chama muito a minha atenção. Ele escreve posicionar câmbio em N. Vamos imaginar, ó, eu estou com o pé no freio, o carro está em D e eu não coloquei em N, eu vou tirar o pé do freio. O carro não andou, ele simplesmente está ali me avisando e agora ele está travado no P, então ele não vai sair, ele aciona o freio de mão. Se eu for sair com o carro, com a porta aberta, o que que ele faz? Destrave manualmente. Vou fechar a porta aqui. Imagine que eu vou sair com o carro, ele está em D novamente, né? Eu não mexi, ele está com o freio de mão puxado, uma criança entrou no carro e de repente está aqui acelerando, ó. Ele não sai, ele simplesmente diz que eu preciso destravar manualmente. Isso é muito seguro porque o carro praticamente não tem som, né? Então, destravei, agora ele anda. Bem, então vamos às vacas frias. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like sem preguiça e me segue também no Instagram, michellej.73. Então, gente, esse carro aqui, falando em preços, né, o topo de linha, essa configuração, sai por R$220 mil e você precisa comprar o extra, que é o wall box, para carregar na sua residência em até 8 ou 9 horas. Você carregaria com o wall box. Sem isso, estima-se 24 horas para carregar o veículo, nem é possível. Então, assim, tem que comprar esse acessório, ficaria por R$228 mil. Eu acho que esse é o veículo para aquela pessoa que realmente não tem um problema de economia financeira, não precisa comprar um carro por custo e benefício, porque mesmo que ele consuma bem menos combustível, a gente está falando aí para dar a carga máxima em torno de 40 a 45 reais de custo para carga máxima de 385 quilômetros, sendo que eu mostrei para vocês que 385 vai rodar em algumas condições. Cidade você roda até mais, porque você consegue regenerar essa bateria e trabalhar isso muito bem, que é uma dica, que é o câmbio também em B, que a gente mostrou, ou então em D normal, mas sempre usando o carro no perímetro urbano. Quando a gente vai para a estrada, que o negócio pega, porque ele anda bem, torque entregue imediatamente, 25 kgfm de torque aí de cara, com 135 cavalos. É muito legal e divertido, ele ultrapassa rápido os carros, e eu me diverti horrores com ele, achei ele sensacional. É realmente um carrinho que eu compraria, adorei viver, né, com o Zoe elétrico, tanto na cidade quanto na estrada, mas na estrada tem um consumo muito maior de combustível, aspas, de bateria. Então, basicamente, esse é um carro
para o futuro mesmo, né? Para aquela pessoa que também não tem a questão financeira no jogo, que pode comprar qualquer veículo hoje, muito provavelmente ele vai se destacar no meio dos amigos, onde ele tem um carro realmente silencioso, zero emissões, né? No caso do combustível em si, da bateria, não na construção, mas é um carro muito mais ecológico, muito mais legal. É cool, né? Você poder falar numa roda de amigos que você tem um carro 100% elétrico. Então, eu acho que esse é o mercado do Zoe, né? Aquelas pessoas que podem se dar ao luxo de estar no futuro e ter esse carro como um carro de uso urbano. Olha que coisa maravilhosa. E, de repente, um carro muito maior para a família. Então, eu realmente pensei, essa foi a primeira vez que eu pensei em ter um carro elétrico, 100% elétrico. Eu gostei do quanto dura a bateria na vida urbana. Eu, do meu dia a dia e com a minha rotina, eu levaria 2 semanas para colocar esse carro na carga. Então, seria incrível, assim, de verdade. E ele é todo fofo, simpático, ele é carismático. Eu não sei os adjetivos legais que eu daria para o Zoe. Ele realmente ficou legal, foi uma semana divertidíssima. Eu gostei, uma pena que custe tanto, mas quem tem a possibilidade de não precisar pensar na questão financeira, com certeza é um veículo do futuro, é um carro prático, é um carro de handling muito bom, suspensão extremamente bem definida, o que às vezes não acontece, né? Porque você tem a bateria no meio do carro, ela está central, embaixo do banco traseiro, e você sente que o carro, além de ele estar bem definido, ele está realmente muito bem dimensionado, não à toa é o carro elétrico mais vendido lá na Europa. Enfim, as pessoas devem gostar realmente do handling do Zoe. Gente, é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigada. Se gostou do vídeo, dedo no like sem preguiça. Um beijo e até a próxima. Tchau, fui!